Olá, queridos amigos do Centro Espírita Dois Irmãos, daqui da cidade de Campinas, do pessoal da Casa da Prece aí de Araras, do Leon Denis, também da cidade de Campinas, do Centro Espírita. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente nos corações de todos que aqui estamos, na busca do conhecimento, do aprendizado, através dos ensinos que o Evangelho nos propicia. Eu fico muito grato, muito feliz de saber que vocês confiam em mim para que a gente possa fazer essa conversa a respeito do Evangelho. Então deixo aqui minha gratidão, peço minhas desculpas de estar fazendo novamente um vídeo coletivo, mas ainda não estou com equipamento para poder fazer as edições que eram necessárias, então peço desculpa por isso. Mas, como já disse da outra vez, o mais importante eu penso que é a mensagem, essa nossa conversa, para que a gente possa então fazer uma reflexão a respeito dos nossos atos, da nossa postura perante a vida. Hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Dar de graça o que de graça receber. E nós vamos nos fixar nos 4 primeiros itens, de 1 a 4, que é o dom de curar e preces pagas. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, propriamente dita, vamos orar para que a gente então possa ir se aproximando da espiritualidade amiga, né? A gente pensa nos amigos espirituais que estão sempre conosco, é lógico que com a permissão de Deus, mas estão sempre nos acompanhando, nos auxiliando, né? Eles não ditam nada para nós, mas eles nos acompanham, nos auxiliam naquilo que é necessário, que a gente dá abertura para receber esse auxílio. Também a gente pensa em Jesus, esse mestre amado e querido que tanto nos trouxe, né? E hoje a gente para poder analisar mais um pouquinho dos seus ensinamentos. E Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos permitiu viver essas experiências maravilhosas que vivemos em prol do nosso progresso, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Então oremos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e bondade infinita, estamos aqui mais uma vez, Senhor, em Teu nome, na busca do conhecimento, para que possamos fazer alterações na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, e assim cumprirmos com os nossos papéis perante a vida, perante os seus desígnios. Seja conosco, Senhor, agora, neste momento que aqui estamos, mas em todos os momentos das nossas vidas também. O dom de curar. Kardec inicia o Evangelho, o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, com esse título, o dom de curar. E ele coloca um trecho do capítulo 10 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, citando o versículo 8, que é onde Jesus traz essas seguintes instruções para os seus discípulos. O capítulo 10 é um capítulo que Mateus dedicou a narrar os pedidos de Jesus, as instruções de Jesus, quando os seus discípulos iriam sair em pregação. Então Jesus disse assim para eles: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. É interessante que quando a gente para analisar, uma simples frase de Jesus traz tanta coisa para que a gente possa pensar, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito da nossa vida. Então Jesus fala, curai os enfermos. E aí a gente pensa, mas como que eu vou curar? Quem cura são os médicos, são os enfermeiros,
que estudaram para isso, né? Se a gente for pensar de um modo frio. Mas Jesus estava falando aqui de uma forma mais ampla. Ele estava dando uma instrução para os seus discípulos, mas que também serve muito para a gente. Como que os discípulos iriam curar os enfermos se eles também não eram médicos, se eles também não eram enfermeiras, né? Então é através daquilo que nós recebemos de Deus, gratuitamente, como diz Jesus na frase, que serve para que a gente, como instrumento para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ao mesmo tempo que a gente auxilia aqueles que estão mais necessitados. Então, através da nossa força fluídica, através do nosso desejo sincero de auxiliar, de amparar, de acolher, através do nosso bom pensamento, da nossa boa ação. Então a gente vê que muitas vezes nós temos na nossa casa, na nossa família, uma pessoa enfermada, tem ali, tá com uma febre, passando mal, tá doente num leito de hospital, tá com uma doença mais séria. E aquilo toca tanto a gente porque a gente ama essa pessoa e a gente quer ajudar, quer auxiliar. E aí, o que a gente faz? Na impossibilidade de receitar um remédio, de tirar com a mão, que muitas vezes a gente quer tirar com a mão a dor do outro quando a gente ama verdadeiramente. O que a gente faz? A gente leva o bom pensamento, uma prece: Senhor, ampara meu filho, ampara minha mãe, Senhor, ampara meu marido. Está passando por isto, por isso, por aquilo outro. Se for da tua vontade, Senhor, ajude que ele possa superar essa situação, alivie suas dores, Pai. E aí a gente pensa nisso e pega na mão da pessoa quando a gente tem a possibilidade. Põe a mão ali assim no rosto, né? Dá um abraço, às vezes um olhar de acolhimento, e aquilo dá um alívio na pessoa. Nós mesmos, quando enfermados, às vezes na cama, no leito, quando a gente recebe aquela mão amiga, quando a gente vê, né, a nossa avó, nossa mãe, nossa esposa, sei lá, chegando com uma xícarazinha: eu fiz um chazinho quente para você, para aliviar a sua dor, fiz uma sopinha, come, você precisa. E aquilo, às vezes a gente: não, mas você vai comer porque isso é bom para você. Então, esta situação vai dando confiança na pessoa, vai fortalecendo aquela alma em sofrimento, em dor. E aí ela sente-se acolhida, sente amparada, amada, sente com vontade de lutar pela vida, porque tem alguém ali que luta junto com ela, que quer estar com ela, né? E aí a gente dá a nossa parte. É lógico que nós sabemos, através da doutrina espírita, que existe o efeito físico de cura imediata. E que alguns que tiver essa possibilidade, por que não? Não é? Se Deus permitiu, é para ser usado. É para auxiliar aqueles que necessitam. Mas a maioria de nós não temos essa possibilidade. Então a gente ajuda com aquilo que tem, oferecendo o melhor de nós em prol daqueles que estão sofrendo. E aí Jesus fala: curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Bom, quem somos nós para ressuscitar os mortos? Sabemos, aprendemos com a doutrina espírita que o corpo enterrado não volta a ter vida, né? Mas Jesus, ele estava falando de um texto para um contexto que ele vivia e que Emmanuel esclarece para a gente, trazendo, quando ele faz a análise desse item, trazendo para nós uma lembrança daquilo que ficou perdido no nosso conhecimento, no nosso entendimento, que vai ajudar a gente a entender esse ressuscitar os mortos. A época de Jesus, as pessoas que não seguiam os preceitos religiosos, as pessoas de má vida, as pessoas que tinham uma postura errônea perante a sociedade, era considerada morta pela sociedade. Eles não consideravam como um ser social. As pessoas que tinham doenças como a lepra, doenças contagiosas, também viviam relegadas no vale dos mortos,
Vale dos Mortos, no Vale dos Leprosos, porque socialmente eles não existiam. Legalmente eles não tinham documentação. Tanto é que quando Jesus cura o leproso, o que ele fala? Vai e se apresente para a autoridade, para que eles pudessem então ver que ele não era mais leproso e trazer ele para a vida, né? Então, isso é uma forma da gente entender, ressuscitar esses mortos. Traga eles para a vida. Então, aquele que está andando no mau caminho, aquele que está andando por caminhos tortuosos do vício, né? No caminho do ódio, do orgulho, do preconceito, que está andando por essas, promovendo em si esses sentimentos negativos. Então, essas pessoas, quando acolhidas, quando amparadas, quando instruídas e que muda essa postura para uma postura do bem, ela está voltando à vida. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, Jesus disse. E o que é essa vida em abundância? É viver de acordo com aquilo que ele ensinou. Quando Jesus fala lá no Evangelho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e largo é o caminho que a ela conduz. E por conta disso muitos seguem por esse caminho. Mas entre pela porta estreita, que é a porta da vida, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos há de que o encontram, né? Então, a porta estreita é a porta da vida, ou seja, afunilar os nossos sentidos, a nossa ação, para o bem. Hoje a gente considera o bem dificultoso, o mal a gente já acha mais fácil de fazer, que a gente já está mais habituado. Então, hoje o caminho do bem a gente considera como estreito. Lá no futuro, quando nós tivermos um entendimento melhor sobre tudo isso, a gente vai ver que é muito mais fácil trilhar pelo bem do que pelo mal. E aí o caminho do bem a gente não vai enxergar como tão estreito assim. Mas o caminho do bem é o caminho da vida. Então traga a vida. E Emmanuel fala isso, né? Então quantas pessoas estão mortas porque estão ligadas às questões materiais? Não vive no bem, no amor, no aconchego. Vive só para a matéria, inteira, em poder, né? Pessoas que se ligam a desejos de vingança, de ódio, eu quero me vingar, eu quero fazer isso, eu quero prejudicar, porque fulano me prejudicou, e isso, e aquilo outro. Não tem vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Está morto em vida. Não vive a vida na plenitude. Não se constrói no caminho da felicidade. Então, às vezes a gente se liga a sensualismo, a vícios, se liga a tanta coisa e perde a vida. Está morto. Está ali vegetando. Não está seguindo a vida, propiciando para si a elevação, a transformação, o crescimento. Então, Emmanuel fala, isso é estar morto em vida. E quando Jesus fala ressuscitai os mortos, é levar a boa nova. Levar o carinho, o aconchego, a palavra de amor, os bons exemplos. Os bons exemplos, né? Porque uma palavra arrasta, como é que é o ditado? Uma palavra, ela até indica o caminho, mas os exemplos arrastam, não é assim? Eu não lembro bem o ditado agora, mas que é uma verdade. E aí quando ele fala limpar os leprosos, é justamente sobre isso também, de cuidar daqueles que estão mais necessitados, né? É lógico que hoje a gente vê, por exemplo, no caso do coronavírus, o que seria dos doentes, dos pacientes, se não tivesse alguém que se propusesse a cuidar deles? Coloca lá uma máscara, um face shield, uma luva, um jaleco, mas estão lá, cuidando, amparando, pegando na mão, fazendo a mãozinha quente ali com a luva, né? Porque não tem condições de ficar segurando. Então é isso que Jesus fala, acolhei, amparai, auxiliai. Levai aquilo que você tem de bom para o outro. Ele também fala na mesma frase, expeli os demônios,
né? Então não é você exortar, tirar fora, no sentido, vai embora, suma. Não é isso. É você esclarecer, leiamos aqui, os demônios, os maus espíritos, ou os espíritos que ainda se encontram na maldade, que ainda não encontraram o bem em si, que muitas vezes ainda fazem o papel que nós fazemos quando estamos virados para o lado do mal, do lado negativo. Quando Jesus fala expelir, é você levar a palavra que ajude a reflexão, a transformação desse irmão. Né? Tudo isso Deus nos deu de graça. A gente não precisa ter bens materiais, não precisa nada além de nós mesmos para poder ir ao encontro daqueles que mais necessitam. E aí por isso que Jesus fala, dai de graça o que de graça você recebeu. Porque você vai barganhar com aquilo que você recebeu como instrumento para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Você vai cobrar os dons divinos que está te auxiliando para que você se desenvolva e cresça e seja uma pessoa melhor. Então, quando Jesus traz essa frase, ele está falando sobre a nossa postura perante a sociedade, perante o outro, e nos lembrando que tudo isso nós recebemos como dádiva divina e que a gente não pode e não deve cobrar. Mesmo porque, se cobramos, estamos dizendo que somos elitistas. Se eu cobro é porque alguém pode pagar, não é assim? E será que todos podem pagar? Como seria a misericórdia divina se isso fosse correto? Excluindo aqueles que não têm condições cada vez mais? Não. É ir ao alcance da dor daqueles que estão sofrendo, é levar o melhor que a gente possa para eles. Afagar a todos. Incluir todos na roda de irmãos, porque somos irmãos. Não só os que estão dentro da nossa casa, no nosso lar, mas todos aqueles que a gente se encontra pela rua, encontra no trabalho, no estudo, no dia a dia das nossas vidas. E Kardec, ainda para reforçar mais este ensino, ele traz um trecho de Lucas, lá no capítulo 20 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, versículos 45 a 47, um outro ensino de Jesus que ajuda muito na compreensão desse primeiro que a gente acabou de conversar. Quando Jesus diz assim, cuidado com os escribas, que gostam de andar de vestes compridas e gostam dos cumprimentos nas praças públicas. Também gostam dos primeiros lugares na sinagoga e dos primeiros assentos mais destacados nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, para impressionar, fazem longas orações. Eles receberão um julgamento mais severo. Então, quando Jesus diz, cuidado com os escribas que gostam de se vestir com túnicas compridas, né? A túnica comprida, os escribas, eles eram pessoas que tinham acesso à lei, que sabiam ler, que sabiam falar, interpretar as leis litúrgicas. Eles tinham essas condições, eles escreviam os textos, né? Então eles tinham conhecimento. E eles usavam esse conhecimento do ponto de vista religioso. Então o que eles faziam? Eles gostavam de andar bem vestidos, com aquelas roupas caras, aquelas túnicas compridas, né? Eles gostavam de que as pessoas os cumprimentassem, como se eles fossem pessoas superiores. Eles gostavam de quando chegasse lá na sinagoga, nas horas das orações, que aqueles primeiros lugares lá da frente tivessem reservado para eles, porque eles eram o tal, né? Olha, o orgulho, né?
o egoísmo falando mais alto, é tudo para mim, eu sou melhor, né? E eles, nas festas, eles queriam os lugares destacados também, porque convidado de honra. E aí o que eles faziam? Eles tinham toda essa postura, e quando morria alguém, eles iam até as viúvas e falavam que ia orar pelos mortos, só que tirava todo o dinheiro delas. E ficava horas orando. Aí a gente pergunta, será que muitas palavras é o que vai dar o teor, o efeito da oração, a eficácia da prece? Jesus diz que nem todo o muito falar, né, que vai levar a Deus ouvir a uma eficácia. Não é o muito falar, mas sim o sentimento que você traz na sua colocação, na sua oração, na sua forma de interagir com o alto. Então, quando você roga para alguém que está necessitando, para alguém que precisa, é o seu sentimento. Às vezes você fala uma, duas palavras, Senhor, ampara meu filho, Senhor. Mas tem tanta fé, tem tanta verdade naquele ampara meu filho, naquele sentimento, que a sua prece é ouvida, porque ela é verdadeira, ela faz sentido. É lógico, ela vai ser ouvida, medida também da necessidade do outro, sei lá, do merecimento do outro, mas ela vai ser atendida, um alívio vem, um afago, um, um menos sofrer, né? Então isso vem como resultado. Agora, o que eles faziam? Orava, cobrava um dinheirão, deixava as viúvas sem condições de se manter, de se alimentar, né? Se era alguém que não tinha condições de pagar, então não tinha prece para o seu marido, para o seu ente querido. Era um comércio. Então Jesus fala, olha, o julgamento vai ser mais severo, dizendo, faça, dê de graça o que de graça você recebeu. Porque esse é o seu papel. É isso que Deus espera de si. Deus não quer excluir os seus filhos. Ele quer que todos sejam auxiliados, amparados, assistidos. E nós temos condições de fazer isso com a nossa ação, do nosso pensamento e da nossa vontade. A gente precisa pensar muito bem em tudo isso, porque muitas vezes as nossas ações não são uma ação de cobrança, às vezes até a intenção não é uma intenção de cobrança, mas às vezes a gente deixa a demonstrar uma situação assim. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz assistência nas nossas casas, nas casas espíritas, que a gente vai fazer uma preleção, vai ter um passe, e lá durante a preleção a gente fala assim, olha, aqui a gente está vendendo uma rifa para a casa de assistência, vendendo a rifa de pizza para a casa de assistência. Olha, a gente tem esse livro aqui na nossa livraria, que é lançamento, a gente está vendendo. Olha, a gente tem essa promoção aqui, e a gente coloca ali nos recados, numa situação assim de passe, numa situação de preleção. Aquelas pessoas que muitas vezes vão ali, às vezes estão muito necessitadas, às vezes estão doentes, enfermas, e estão indo em busca do auxílio. Na fragilidade, elas podem entender que aquele lá cumpre o número de rifa, adquire o livro tal, para ela talvez ela possa se sentir obrigada a comprar na situação para poder receber. Olha, indiretamente, ninguém está falando isso para ela, mas ela pode pensar assim, ela está fragilizada. Eu vim aqui na casa espírita, eu vou comprar então o número da pizza, né? Eles estão fazendo, eu estou pedindo auxílio, porque eu estou passando pela doença tal, por isso. É uma barganha. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A gente tem outros locais, outros espaços para fazer esse tipo de divulgação. Quando a gente está fazendo a assistência, a gente tem que pensar nos assistidos
e fugir dessas situações de poder, de alguma forma, dar a intenção para os assistidos que eles precisam, de alguma forma, recompensar aquilo que eles estão recebendo com outras ações, como, por exemplo, comprar um bem, a participar de uma rifa, comprar um livro, fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, essa era a nossa conversa de hoje. Eu espero que possa ter ajudado a todos para que a gente tenha aí, que a gente reflita, né, sobre as nossas ações, que a gente possa oferecer muito de nós em prol de todos esses que estão doentes. Aí a gente vê que pelo coronavírus, né, tanta gente passando por dificuldades, tanta gente passando por sofrimentos, e a gente pode oferecer, se estamos próximo, a nossa mão amiga, o nosso ombro, nossos olhos, né? O olhar fraterno, o nosso ouvido, o escutar fraterno também. Mas se estamos distantes, também podemos oferecer os nossos fluidos através das nossas orações, das nossas vibrações, direcionando esses nossos desejos sinceros de acolher aquele que mais necessita. E aí a gente vai cumprindo o nosso papel, né? Porque a dor é muito grande e todos nós queremos receber o aconchego e o carinho nos momentos de dificuldades. É uma troca. A gente oferece hoje se estamos bem e amanhã possivelmente estaremos recebendo se estamos maus. Então a gente vai sempre buscando ter equilíbrio para estar sempre oferecendo o melhor em prol daqueles que não conseguem ainda, ou que por algum motivo, por uma ação de necessidade no seu crescimento, ainda passe por esses momentos de dificuldades. E por falar em vibração, vamos vibrar. Fazer esse treino do amor em nossa vida, da gente oferecer um pouquinho de nós em prol dos que mais necessitam. Vamos vibrar primeiro pela casa que nos acolhe. Então nós vamos pensar no SED, nós vamos pensar no Maria de Nazaré, no Leon Denis, entre tantas outras casas que abrem as suas portas, as suas janelas virtuais, no acolhimento daqueles que necessitam, que precisam de um apoio, de um amparo, de instruções, de orações. Que Deus permita que essas casas continuem sendo portos seguros de luzes, de amparo àqueles que estão necessitados, levando a eles aquilo que for mais importante, para que todos tenham vida, vida em abundância. Nessa situação de pandemia, onde tantos estão passando por tantas dificuldades, tantas dores, vamos vibrar por esses nossos irmãos, pelos seus familiares, rogando a Deus pela sua misericórdia, que ampare a todos, dando aquilo que for necessário para que eles permaneçam fortes, firmes, lutando para estarem melhores, que não percam a fé, que não percam a esperança em dias melhores e que mantenham em si a certeza de que Deus, que é Pai, está olhando e zelando por todos. Por aqueles que estão nas frentes de trabalho, de serviço, aqueles que estão se empenhando em promover o bem, não importa de que forma, muitas vezes oferecendo a cesta básica, a sopa, recolhendo roupas, levando um ouvido amigo, um abraço sincero. A todos esses, que Deus permita que continuem nesse trabalho do bem, que eles sintam, que eles possam ter sempre o incentivo de estar praticando o bem, que eles não percam a esperança, que eles sempre se fortaleçam nesse auxílio, nessa ajuda àqueles que mais necessitam.
E agora por um familiar, por um amigo, por um caso que queremos vibrar, vamos pensar na situação, nas pessoas envolvidas e direcionar as nossas boas energias, nossos melhores fluidos, no intuito de amparar esses nossos irmãos. Para os nossos familiares, nossos próximos mais próximos. Vamos também direcionar os nossos fluidos, rogando a Deus que todos estejam sempre em sintonia com o mais alto, que todos sempre possam buscar o apoio na divindade e assim continuarem trilhando o caminho do bem na escala da evolução. E por nós que aqui estamos, vamos vibrar também para que estejamos saudáveis, equilibrados, para que tenhamos no nosso ideal sempre o desejo sincero de aprender e de auxiliar aqueles que estão mais necessitados, que a nossa ação seja uma ação cristã, seja uma ação cristã, levando o amor, levando o carinho, o aconchego a todos os que necessitam. Obrigado, Senhor, por nos permitir mais este momento de oração e de encontro em Teu nome, na busca da evolução e do aprendizado. Queridos amigos, terminamos mais um encontro. Que Deus possa nos abençoar e que todos possamos estar em paz, na paz que o Mestre Jesus nos ensinou. Paz em Jesus.